Olá pessoal, vamos a mais um Curtas Técnicos e hoje a gente vai falar sobre doença renal crônica. Vamos entender como que ela funciona? Primeiro, a gente sabe, né, a doença renal crônica, ela vem a longo prazo, ela precisa levar aí pelo menos alguns meses se estabelecendo até a gente realmente poder dizer que ela é crônica e não aguda, beleza? Então vamos lá, a gente teve uma perda, né, que vem subindo, ela se estabelece por semanas, então a gente tem uma adaptação desse rim à perda nefrótica, né? Então a gente vai ter inicialmente um aumento da taxa de filtração glomerular, porque se eu tenho perda, né, de néfrons, de glomérulos, né, os glomérulos eles fazem parte do néfron, a gente precisa que os outros néfrons eles se adaptem ao aumento de carga de trabalho, porque o trabalho continua o mesmo, né? A gente só tem menos trabalhadores, então a gente vai ter um aumento na taxa de filtração glomerular. Depois a gente vai ter, por conta disso, com o passar do tempo, uma diminuição na autorregulação dos néfrons, né? E isso vai fazer com que esse organismo acabe chegando a uma hipertensão, uma hipertrofia e uma hiperfiltração glomerular, que vai chegar numa glomerulosclerose e, em consequência, diminuição na taxa de filtração glomerular, certo? A gente vai ter, então, uma fibrose tubulointersticial. Depois, por conta dessa fibrose, a gente vai ter resposta fibrogênica, né, excessiva. Vai ter um acúmulo excessivo de matriz extracelular, perda de microvasculatura, então eu ainda começo a ter menos vascularização ali nos rins, e por conta de tudo isso eu vou ter uma infiltração das células mononucleares e atrofia tubular, beleza? Depois eu vou ter uma isquemia tubular e hipóxia crônica, né? Vocês viram que a gente já teve ali uma perda de vasculatura, tá certo? Então eu começo a ter uma hipóxia crônica. Por conta disso, a atrofia e a fibrose nos túbulos, ela começa a se espalhar, começa a ter mais túbulos fibrosados. Vou ter uma fibrose túbulo-intersticial e uma fibrose tubular, beleza? E qual é a consequência disso? A gente vai ter algumas consequências, né? A gente começa a ter retenção dos metabólitos tóxicos, e aí principalmente, né, a gente fala de ureia e create, um desbalanço hidroeletrolítico. Esse rim, ele perde boa parte da sua função de filtração, ele começa a deixar passar mais água em vez de reabsorver essa água, por isso que a gente começa a ter o quê? Poliúria, né? A gente começa a ter uma perda maior de água. Vou ter uma síntese hormonal prejudicada. Quem que os rins sintetizam? A gente fala de eritropoetina, a gente fala de renina, de angiotensina, né? Vou ter uma diminuição na densidade urinária, então essa urina ela fica menos densa porque ela tem mais água, porque está absorvendo menos água. Vou ter uma diurese dos solutos, né? Diminuição a resposta ao hormônio antidiurético, a vasopressina. Então, se eu vou diminuir a resposta a esse hormônio, eu vou ter uma perda ainda maior, né? Porque eu vou ter um aumento dessa diurese. E aí, consequentemente, poliúria, e por conta dessa poliúria, eu tenho uma polidipsia compensatória, porque se eu estou perdendo mais líquido, o meu organismo me estimula a ingerir mais líquido, beleza? Eu vou ter um aumento na concentração de fósforo, eu vou ter mineralização tecidual e aumento de PTH, né, de paratormônio, e ativação de substâncias profibróticas. Lembra que a gente falou lá atrás de fibrose? A gente falou de várias fibroses. Por conta disso, a gente tem um aumento nas substâncias fibróticas. Ativação de quem? Do nosso querido amigo, que você já viu em outro vídeo, sistema renina-angiotensina-aldosterona. E por conta disso, eu vou ter uma diminuição de potássio, né? Eu vou ter anorexia, desidratação persistente, eu vou ter mais diminuição da resposta ao hormônio antidiurético e, em consequência, eu vou ter mais poliúria e mais polidipsia compensatória. A gente vai ter alteração na síntese do calcitriol, tá? E eu posso ter, por conta disso, um hiperparatireoidismo secundário, até porque a gente falou de aumento de paratormônio, tá certo? Vou ter uma hipertensão sistêmica por conta da ativação do sistema renina-angiotensina
aldosterona, vou ter aumento na atividade simpatética, vou fazer retenção hídrica. Vocês lembram que a gente está perdendo líquido? Então o organismo ele começa a reter líquido, né, também por conta da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e vou ter alteração na excreção de sódio. Em cães, o que a gente também encontra é uma gastrite urêmica, e em gatos a gente já não encontra essa gastrite, porque o gato ele não tem a mesma concentração de gastrina que o cão tem. Então, em gatos, o que a gente geralmente encontra é a mineralização e fibrose gástrica, tá certo? Então, vocês percebem que a doença renal crônica, ela é extremamente prejudicial, né? E por isso a gente precisa prevenir. E como que a gente previne? Oferecendo sempre hidratação para os nossos animais ao longo de toda a vida. Isso vem não só dos potinhos de água que a gente precisa ter espalhados pela casa inteira, mas também pela alimentação. E por isso a gente recomenda a ingestão de alimento úmido e, em alguns casos, a alimentação natural, sempre cozidinha, né? Pelo menos sempre que possível. Quando for fazer a alimentação crua, precisa ser com uma orientação muito certinha pelo médico veterinário nutrólogo. E com isso, né, com essa hidratação ao longo da vida, a gente consegue prevenir e retardar o desenvolvimento da doença renal crônica. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.